Olá, bem-vindos a mais um episódio da Jornada Desperte-se. E hoje falaremos sobre o medo. Você sente medo? Qual é o maior medo que você tem sentido nesses últimos dias? Ou você não sente medo de nada? Costumo dizer que o medo ele é importante sentir, que nós precisamos encontrar um lugar para ele no grande todo para manter um equilíbrio entre o nosso foco, nossa atenção, o nosso equilíbrio. Mas ultimamente as pessoas têm sentido tanto medo, medo de tentar, medo de falhar. Mas qual a diferença entre eles? Qual é a diferença entre o medo de falhar e o medo de tentar? Quando eu tenho medo de falhar, eu digo, eu preciso fazer isso, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo que não dê certo, mas eu vou lá e faço. Quando eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de ir lá e fazer. Isso quer dizer que eu desisto. Quando eu tenho em mim o medo de tentar maior do que o da falha, isso quer dizer que eu nem tento e quem tenta não contenta. E eu preciso ter essa percepção aonde eu estou falhando, aonde eu estou deixando a desejar. Seria tão simples, tão fácil compreender e mudar, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse medo. Esse medo que nos envolve e nos tira dos grandes projetos, dos grandes sonhos, quando eu não sei dar lugar a ele no grande todo. Então fica comigo por aqui. Você já parou para pensar que toda vez que você pensa ai, que medo de fazer isso, ai, que medo de falar em público, ai, que medo de sair do meu trabalho para fazer uma transição de carreira, ai, que medo. Você já parou para pensar que toda vez que você diz, dói? Mas dói mais ainda quando você não faz. E que você olha outras pessoas fazendo aquilo que era para ser teu. Falando aquilo que era para você falar. Recebendo os aplausos que eram para ser seus. Medo de tentar. Não tentar é como segurar uma semente na mão com medo de plantá-la. Ela nunca vai crescer sozinha. Mas você sente o peso dela o tempo todo. Ou seja, dói também. Não tentar é como um pássaro. Sabe aquele passarinho que fica lá no ninho com medo de sair porque ele não quer se machucar? Mas ele também não sabe que ficar somente naquele ninho também mata seus sonhos. Os sonhos de descobrir o céu. Você é esse passarinho? Você está como essa semente? Quem é você hoje no teu processo da vida? É importante porque medos todos nós sentimos. Eu já fui esse pássaro, eu já fui essa semente por muitas vezes e às vezes eu percebo que eu estou me transformando novamente. Me prendendo, querendo ficar naquela zona de conforto para não viver o novo, não me machucar, não levar julgamentos, não ouvir críticas, não ter o dedo apontado. Mas só tem o dedo apontado quem faz. Isso você já sabe. Então faça. Mostre com resultados quão incrível você é. Que mesmo com medo você foi lá, se preparou e teve os seus resultados eficazes. Para você não errar e saber identificar qual é o medo que você precisa trabalhar, entenda que o medo de tentar é aquele do julgamento, do desconhecido, de fracassar. Você faz de tudo para não dar o próximo passo porque você não quer ser julgado, criticado. E existe um porquê desse julgamento, dessa crítica. Nós carregamos no nosso inconsciente e nós carregamos energias também. E nós carregamos um medo ancestral. Na ancestralidade, toda pessoa que se destacava, toda pessoa que cometia uma gafe era excluída, julgada, era tirada do grupo. E quando a pessoa era tirada daquele grande grupo, ela morria. Porque ela não conseguia sobreviver sozinha. Por isso que todas as pessoas precisavam ser iguais. E a partir do momento que eu me destaco, a partir do momento que aquela pessoa se destacava, ela era silenciada. Porque aquele alvoroço, aquele diferente, podia prejudicar a liderança do grande grupo. Hoje a gente carrega isso
E é por esse motivo que o julgamento é tão forte. E nessa tentativa de aparecer, de dar certo, de ter sucesso, o medo está ali no meio de tudo isso, causando esse alvoroço dentro de nós e fazendo com que esse medo ancestral, esse medo de aparecer, esse medo de dar certo, esse medo de dar errado, o medo de tentar e o medo de falhar, para você não errar a partir de agora, entenda. O medo de tentar é o medo do desconhecido. Mas se eu tomar consciência deste medo e entender que ele precisa existir para me deixar atenta, para me fazer treinar, para me fazer buscar recursos e me preparar para vir aqui fazer um vídeo. Há 14 anos atrás, jamais eu estaria fazendo isso. E eu dizia para as pessoas, jamais, jamais. E olha onde eu estou. E se eu posso, você também pode. Esse é um pressuposto muito forte da programação neurolinguística. Se eu posso, você também pode. Então pega esse teu medo, identifica, é o medo de tentar ou é o medo de falhar? Respira fundo. E agora eu vou te entregar uma técnica bem importante. Visualiza aquele cenário, o pior cenário que você pode estar. E naquele cenário, se enxergar em terceira pessoa, vai estar a situação, o teu eu e você aqui visualizando. E nesse momento que você visualiza com os seus olhos fechados, você vai resolver essa situação, porque você tem a solução. Nós sempre temos. O que nos sabota é o nosso medo. Resolve a situação, imagina, respira fundo, ancora, registra aquela sensação de capacidade, de conquista, deu certo. E o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Para ele você já resolveu a situação e a partir daquele momento que você tiver que ir viver aquela situação que você acabou de resolver, será muito mais fácil. Eu não estou dizendo que você não vai sentir medo ou preocupação, mas será muito mais ameno, muito mais fácil de controlar, porque você já mostrou clareza, teu cérebro já sabe como lidar com aquilo. Resolve com aquela pessoa, imagina aquela pessoa, diz tudo que você precisa dizer, conversa lá na frente do espelho, ancora, registra no teu cérebro, vai ficar muito mais fácil de conversar. Treina para o teu vídeo, treina para aquela reunião, treina para a tua palestra, treina para o momento que você precisa viver. E lembre-se, o medo precisa existir. O medo precisa estar junto de nós. Mas eu posso transformar esse medo em entusiasmo. Com apenas uma mudança na nossa comunicação. Ao invés de você dizer, ai, que medo de falar em público. Ai, que entusiasmada, que entusiasmado que eu estou para falar. E você vai sentir o seu cérebro trabalhar de acordo e não contra você. Mas é um treino. Qual o medo que você está sentindo hoje? Identifica, trabalha ele. E você é muito mais forte do que você imagina. Você precisa ser mais forte do que o teu próprio medo. Confia nesse processo. Confia em você. Até o próximo episódio da Jornada Desperte-se.